meus queridos alunos, sejam muito bem-vindos à nossa aula de língua portuguesa. Eu sou a professora Vanessa Mafra e nós vamos trabalhar o quê, professora? Vamos verificar qual é o nosso conteúdo? Muito bem, a nossa aula de número 1 traz como objeto de conhecimento leitura e identificação dos diálogos que se estabelecem entre textos, intertextualidade e interdiscursividade, percepção da intencionalidade discursiva, procedimentos de paráfrase, paródia e estilizações, produção de texto e recursos argumentativos, reconstrução das condições de produção, circulação e percepção de textos, dialogia entre textos, intertextualidade e interdiscursividade. Muito bem. E o nosso detalhamento, análise dos diálogos que se estabelecem na relação entre textos e na identificação de posicionamentos assumidos, objetivos e ponto de vista defendido pelo emissor da mensagem, percepção das paráfrases, paródias, estilização e outras possibilidades de interação textual nas práticas artísticas corporais e verbais, nos diferentes campos de atuação social e nas diversas medidas. Muito bem, olha só, e o que mais traz aí, ó? Criação de relações entre textos e discursos, articulações de ideias em defesa do ponto de vista no exercício de argumentação por meio de paráfrases e citações, argumentos de autoridade, hein? Nas diferentes linguagens e práticas artísticas, corporais e verbais, nos diversos campos de atuação social e nas diversas mídias. Muito bem, então vamos para a nossa aula. Hoje a nossa aula é sobre o quê? Nossa aula é sobre intertextualidade. E o que é intertextualidade, professora? Lembrando que intertextualidade, segundo Bakhtin, que é um filósofo e estudioso da língua portuguesa, né? É o quê? Relação entre os textos e a relação dialógica entre pelo menos dois textos, tá? Pelo menos, dentro de um texto, pode ser que aconteça ali um diálogo entre mais textos, mas para que a gente possa chamar de intertextualidade, tem que ter uma comunicação de pelo menos dois textos. Certinho? Muito bem. E aí, quando a gente fala de intertextualidade, nós temos que falar também sobre o que? Os tipos, né? Como esses textos vão se comunicar, de que forma. Então, vamos lá verificar os tipos de intertextualidade, tá bom? A primeira que eu trago para vocês é o quê? Citação. Uma forma dos textos se comunicarem é através da citação, que é o quê? Reproduz parte de um texto de referência. É muito comum em textos dissertativos que utilizam a citação de argumentos de autoridade no intuito de reforçar uma ideia. Então, vejo aí, né, que a gente utiliza essa citação para reforçar e também para dizer o quê? Para mostrar, para dar mais credibilidade ao nosso texto, né? Vamos verificar aí o nosso exemplo que eu trouxe para vocês de citação. Segundo Foucault, o novo não está no que é dito, mas no acontecimento de sua volta. Nesses termos, o discurso não está associado ao novo, mas diretamente às suas condições de produção. Então vejam aí, ó, que eu falei, todo esse texto já disse para vocês quem foi que falou isso. Percebo, inclusive, que depois, ó, segundo Foucault, né, segundo Freud, então percebo que eu digo quem foi que disse a situação. E logo depois eu digo o que a pessoa falou. Então, quando eu utilizo desse recurso, eu estou utilizando uma intertextualidade chamada citação. Às vezes, gente, essa citação pode aparecer como aí no exemplo. Vamos voltar aí ao exemplo, por favor? Veja, ó, que veio logo em seguida
tudo que ele falou entre aspas, né? Pode ser que aconteça a citação dessa forma. Às vezes não vem, tá bom? Então, tem que tomar cuidado. Mas a regra, né? A regra é que venha entre aspas, certo? Então, muito bem, vamos lá dar continuidade. Então, a gente já viu aí a citação. Outra forma da gente trabalhar esse diálogo entre o texto é o que? A paráfrase, tá? A paráfrase o que é? É a reprodução de um texto que já existe, tá bom? Então, olha só, já existente, a maneira própria daquele que o interpreta, mantendo a ideia do texto original. Olha só, então eu vou pegar lá o texto que já existe, né? Como eu estava falando para vocês aqui, é uma comunicação entre textos, então eu vou lá, pego um texto que já existe e vou manter a ideia desse texto. Então vejam aí o nosso exemplo. Olha só, de grão em grão, a galinha enche o papo. Certeza que vocês já ouviram bastante aí esse ditado, né? E aí fui lá, fiz uma releitura utilizando da paráfrase e criei o quê? De professora enfermeira, toda mãe tem um pouco. Quem sabe aí, né? Mãe sempre sabe um pouquinho de tudo. Machucou, a mãe vai cuidar, vai ensinar. Então veja aí que a gente pegou um texto que já existia e recriou mantendo o sentido. Tá? Vamos para mais um exemplo aí que eu trouxe para vocês de paráfrase, ó. Deus ajuda quem cedo madruga. Olha só, então se quer aí prosperar, né? Quer a ajuda de Deus, tem que madrugar, ou seja, tem que acordar cedo, tem que produzir, não é isso? Então, essa aí é o texto que existe. Vamos ver qual foi a releitura, qual foi o diálogo que a gente trouxe. Vamos lá? A professora ajuda quem muito estuda. Olha só, é verdade, né? Então, quem quer ser ajudado pela professora tem que fazer o quê? Estudar muito. Tem que o quê? Se esforçar. Às vezes o aluno é bem esforçado, né? Consegue ali, nem tirou muito a nota boa, porém é um aluno dedicado, esforçado, ele é frequente na aula, responsável com as coisas, mas ele está precisando de uma ajuda da professora? A professora vai ajudar, porque quem muito estuda, professora ajuda, né? Então vejam aí que a gente trouxe o quê? Um texto que já existia, no caso um ditado popular, e fez uma releitura, fez uma conexão entre esses textos, trazendo ali para o nosso dia a dia. Então aqui é um exemplo de paráfrase, certo? Vamos para mais uma forma de que os textos se comunicam. Essa aqui é bem legal, tem bastante. Dê uma olhada aí, mais uma forma. Olha só, paródia. A paródia eu acho muito legal, porque traz às vezes um lado mais cômico, né? Uma crítica. Então é bem bacana. A paródia tem como principal objetivo subverter a ideia do texto original. E por isso apresenta-se por vezes em tons críticos ao seu original, ó. Muitas das vezes ele vai trazer ali um lado crítico, né? Um lado de humor, sempre ali trazendo, inclusive, questões sociais, né? Então, olha só, vamos verificar o nosso exemplo. Quem tem boca vai a Roma. Percebam aí o nosso primeiro exemplo. Logo em seguida tem quem tem boca vai a Roma. Parece assim, quando eu digo, pronunciando, parece tão igual, né? Mas preste atenção na escrita. Preste atenção, vamos lá. Olha o exemplo aí, ó. O primeiro, ó. Quem tem boca vai a Roma. Percebam que o vai, na parte de cima, ele tá o quê? Juntinho. E no segundo exemplo, quem tem boca vai a Roma, ele está separado. O simples fato disso acontecer já transformou o sentido dessa frase, né? O primeiro, percebam lá, vamos lá para o nosso exemplo. Vejam aí, ó. Quem tem boca vai a Roma, ó, vaia, do verbo vaiar. Né? Percebam que faz um sentido. Inclusive, né? Quem tem boca vai a Roma, esse é o principal, esse é o original. A gente já adaptou, né? Sabe como é que é, né? Vai passando de boca em boca, ouvido eu ouvi aqui, vou para lá, vai ouvindo, até chegar no de hoje, que a gente já está acostumado a ouvir aqui o quê? Quem tem boca
vai a Roma, no sentido de ir, né? De se movimentar. Então, percebo que já houve ali uma mudança, né? Mas aqui tem sentidos diferentes. E como eu estou fazendo, vamos botar assim, uma releitura ali dos dois textos, eu posso dizer que tem uma intertextualidade e é uma paródia, porque mudou ali, tem um lado crítico. Veja que no primeiro ele fala o quê? Que vai vaiar. Quando a gente vaia, significa o quê? Que a gente não gostou, que não tá bom, né? Então, provavelmente, quem falou isso aí, ó, quem tem boca vai a Roma, era alguém que estava o quê? Insatisfeito com o que estava acontecendo ali em Roma, certo? Aí o segundo já mudou. Como mudou? É uma paródia, né? Inclusive, gente, quando eu digo assim, eu já ouvi gente dizer assim, o certo é vaia e não vaiar. Hoje em dia, existem esses dois ditados, tá bom? Então, não tem um errado, um certo. O original é o de vaiar, né? E aí, com o passar do tempo, inclusive lá em Portugal, criou-se o quem tem boca vai a Roma. Ou seja, se você sabe falar, se você sabe se comunicar, você consegue tudo. Basta o quê? Querer, né? Vou ali, não sabe uma informação, não sabe onde chega? Sabe onde é isso aqui? Onde é que eu encontro isso? Então, você vai se comunicando, você vai chegar até ao seu destino. Então, percebam que a escrita é diferente, a pronúncia até é meio parecida, né? Mas o significado foi diferente. Então, foi diferente, paródia, tá bom? Então, aí eu trouxe para vocês essas 3 etapas, né, que a gente classificou ali, da intertextualidade. A citação, paráfrase, certo? E a paródia. Agora que vocês já sabem o que é cada uma delas, vamos verificar aqui uma canção. É canção? Olha só, a professora vai declamar um poema para vocês. Prestem muita atenção nesse poema, certinho? Canção do Exílio, Gonçalves Dias. Minha terra tem palmeiras onde canta o sabiá. As aves que aqui gorjeiam não gorjeiam como lá. Nosso céu tem mais estrelas, nossas várzeas têm mais flores, nossos bosques têm mais vida, nossa vida mais amores. Em cismar sozinho à noite, mais prazer encontro eu lá. Minha terra tem palmeiras onde canta o sabiá. Minha terra tem primores que tais não encontro eu cá. Em cismar sozinho à noite, mais prazer encontro eu lá. Minha terra tem palmeiras onde canta o sabiá. Não permita, Deus, que eu morra sem que eu volte para lá, sem que desfrute os primores que não encontro por cá, sem que ainda aviste as palmeiras onde canta o sabiá. Muito bem, ali a canção de Exílio Gonçalves Dias, um poema muito conhecido, né? De um poeta romântico. Percebam aí que o texto traz um lado que de saudade, nacionalidade. Esse poema foi escrito num período que o Brasil estava buscando que a sua identidade. Então o poeta foi e escreveu ali que ele tem saudade da terra dele, porque ele não está lá, ele está exilado, então ele está em outro lugar. E aí ele começa a escrever do que ele tem saudade nessa terra. Perceba que a terra ali é linda, né? Onde canta o sabiá, tem palmeiras. Veja o quanto ele descreve para falar ali da saudade dele. E aí ele vai descrevendo como é a beleza natural do nosso país, certo? Esse poema ele tem muitas releituras. É um poema assim que é bastante lido, né? Então vamos verificar uma releitura, uma intertextualidade desse poema que a gente acabou de ler. Preste atenção que esse que vocês viram aí é o original, foi o primeiro que foi escrito, tá bom? Agora nós vamos ver uma releitura. Prestem atenção aí. Nova canção do exílio, Carlos Drummond de Andrade. Um sabiá da palmeira, longe, estas aves cantam um outro canto. O céu cintila sobre flores úmidas, vozes na mata e o maior amor. Só, na noite, seria feliz um sabiá na palmeira, longe, onde é tudo belo e fantástico. Só, na noite, seria feliz um sabiá na palmeira, longe. Ainda um grito de vida e voltar
para onde é tudo belo e fantástico. A palmeira, o sabiá, o longe. Muito bem, vejam aí que agora a releitura, novamente, a ideia aí é de alguém que está exilado. No caso, o poeta está morando lá em Portugal e descreve o que ele tem saudade também. Veja que foi uma releitura, manteve ali o que é de principal, né? De primordial do nosso primeiro poema. Descrição da natureza, saudade de sua terra, porque ambos estavam aqui fora do Brasil, né? Então, tem uma conexão. E quando a gente lê o segundo poema, a gente percebe aqui que ele está se referindo ao primeiro poema, né? Então, isso aí aconteceu, uma ligação, uma releitura, um diálogo entre textos, e esse aqui a gente pode chamar de paráfrase, porque foi uma releitura onde manteve o lado original do primeiro texto, certo? Agora vamos para mais uma releitura da Canção de Exílio. Paródia da Canção do Exílio, Gonçalves Dias, por Jordana Cruvinel. Minha terra tem funkeiros onde canta o MC. Tem axé e sertanejo, não sei por que tô aqui. Nosso céu tem mais fumaça, nos enterros tem mais dores. Nossas praças têm mais manos, nossos humanos sem valores. Se andar sozinho à noite é pedir para ser roubado, dos ladrões não tão discretos quanto os que estão no Senado. Não permita, Deus, que eu morra sem conseguir o que almejei, mudar o circo dos horrores, onde quem tem dinheiro é rei. Muito bem, olha só essa releitura. Trouxe algo para o quê? Mais o nosso dia. Falou sobre MC, não é? Então a gente já dá uma associação ao quê? Aos funkeiros, né? Falou sobre andar sozinho na rua, fala sobre assalto, que se você anda sozinho, você vai ser assaltado. Inclusive, compara o assalto ali, né? Que é um assalto diferente do que acontece lá no Senado. Então, veja que tem uma crítica nesse texto, né? E com base lá na nossa primeira Canção de Exílio. Então, percebam ali a crítica, não é? O lado mais atualizado. E ela diz assim que ela espera não morrer antes de ver o quê? Mudar todo esse cenário que ela chama de quê? De horror, né? Então, vejo que é um texto carregado em crítica social. E logo, como vocês viram também, já vem dizendo, uma paródia. Então, aqui é a paródia que faz uma releitura com base naquele texto, porém muda a ideia, né? E o grande movimento ali, ou é a crítica ou o lado mais do lado de humor, tá bom? Então, vocês conseguiram perceber como o primeiro texto foi feito uma releitura dele, sempre lembrando o primeiro, fazendo essa ligação? Então, isso, quando a gente faz, nós chamamos de intertextualidade. O primeiro era o original, o segundo foi uma paráfrase e o terceiro foi uma paródia, certinho? A gente trabalhou aí na questão de poemas, né? Mas a gente pode utilizar também em textos argumentativos, tá? Em vários textos, desde que a gente faça essa ligação. Então, para isso, vamos prestar atenção agora em mais um texto. Vejam aí o nosso texto. Traz o tema Desafios para a valorização de comunidades e povos tradicionais no Brasil. O poeta modernista Oswald de Andrade relata em Erros de Português que, sob um dia de chuva, o índio foi vestido pelo português, uma denúncia à aculturação sofrida pelos povos indígenas com a chegada dos europeus ao território brasileiro. Paralelamente, no Brasil atual, há a manutenção de práticas prejudiciais não só aos civícolos, mas também aos demais povos e comunidades tradicionais, como os pescadores. Com efeito, atuam como desafios para a valorização desses grupos, a educação deficiente acerca do tema e a ausência do desenvolvimento sustentável.
Entretanto, de acordo com a teoria do indigenato defendido pelo ministro Edson Fachin, do Supremo Tribunal Federal, o direito dos povos tradicionais à terra é inato, sendo anterior até à criação do Estado brasileiro. Dessa forma, por não ensinar tal visão, os colégios fomentam a desvalorização das comunidades tradicionais mediante o desenvolvimento de um pensamento discriminatório nos alunos. Muito bem, vejam aqui que esse aluno, ele faz duas intertextualidades. Ele já começa falando aqui do poeta Oswald de Andrade, fala sobre o poema Erro de Português, lá onde Oswald de Andrade trata a questão de quando o índio e o europeu se encontraram. Aí ele diz aqui que sob um dia de chuva, o índio foi vestido pelo português. Então, olha só, ele pega esse trechozinho, ele faz uma releitura, percebo que é através da própria palavra, as próprias palavras desse aluno, ele não escreveu exatamente como Oswald de Andrade escreveu lá no poema, ele faz essa referência, essa ligação. Então, esse trechinho aqui, tá? Ele está fazendo o quê? Uma paráfrase. Então, quem leu Erro de Português vai conseguir pegar essa referência, né? Esse diálogo aqui no texto, tá bom? Vamos aqui verificar mais uma intertextualidade que ele utilizou. Ele fala aqui, entretanto, de acordo com a teoria do indigenato, olha só, a teoria, aí olha só, defendida por quem? O ministro, veja que ele traz aqui, inclusive, né, uma autoridade. Quem é essa autoridade? Edson Fachin, do Supremo Tribunal. E aí ele fala novamente, o direito dos povos tradicional, a terra é inato. Né? Então vejam aqui que ele está falando, tá bom? Desse ministro, o que esse ministro defendeu aqui. Então ele novamente faz uma referência, uma intertextualidade. É por isso que esse aluno tirou nota 1000. Por quê? Ele trouxe como base intertextualidade, né? De uma autoridade, de um poeta. Então, mostra que ele tem leitura, que ele conhece ali, ele está antenado ao que acontece ao redor dele, certo? Então, perceba aqui que nesse texto, ele é um texto argumentativo e ele trouxe a intertextualidade, tá bom? De duas formas. Certo? Então, vamos verificar mais um texto aqui. Vamos lá? Olha só. Esse outro texto aqui, novamente, ó, espaço e memória. O termo na minha casa é uma metáfora que guarda múltiplas acepções para o conjunto de pessoas, de adeptos, dos que creem nos orixás. Múltiplos deuses que a diáspora negra trouxe para o Brasil. Refere-se ao espaço onde as comunidades edificaram seus templos, referência de orgulho, aludindo ao patrimônio cultural de matriz africana, reelaborando em novo território. O espaço é fundamental na constituição da história de um povo. Aí ele mostra aqui da onde ele tirou, olha aqui, ó, o ano e a página, tá bom? Ao afirmar que não há memória coletiva que não se desenvolva em um quadro espacial, aponta para a importância de aspecto tão significativo no desenvolvimento da vida social. Percebam agora que aqui nesse texto ele faz uma intertextualidade através da citação. Ele diz aqui quem foi que disse, o ano que foi dito, a página, no caso a gente tirou de um livro, tá? Ali essa citação, e aí ele trouxe de forma bem clara, dá para ver, tá bom? Aqui, ó, através da aspa.
Percebam que a citação, quando ele coloca aqui toda essa partezinha, entre aspas, não há memória coletiva que não se desenvolva em um quadro espacial. Percebam que ele utilizou a aspa para dizer que ele tirou exatamente as mesmas palavras, a mesma construção, né, do que este homem falou. Diferente do que a gente viu no texto anterior. Não tinha aspas, consequentemente, nós estávamos nos referindo ao quê? A uma paráfrase, certo? Muito bem, vamos continuar nossa leitura. Lugar para onde está voltada a memória, onde aqueles que viveram a condição limite de escravo podiam pensar-se como seres humanos, exercer essa humanidade e encontrar os elementos que lhes conferiam e garantam uma identidade religiosa diferenciada, com características próprias, que constitui um patrimônio simbólico do negro brasileiro, a memória cultural da África. Afirmou-se aqui como território político, mítico, religioso, para a sua transmissão e preservação. Olha só aqui, ó, Sodré, o ano que foi de 1988, novamente a página, né? Vejam aqui, novamente, a presença da aspas, tá? Ó, patrimônio simbólico do negro brasileiro, a memória cultural da África. Então, perceba que todo esse trechozinho aqui, gente, ele escreveu exatamente como o escritor falou, como está escrito no texto do livro que ele retirou. E isso a gente pode comprovar através da aspa, quem disse, a página, tudo bonitinho. Então, aqui, esse texto, ele trouxe como intertextualidade, né, a citação. Então, ele trouxe um argumento de pessoas especializadas nesse assunto, ele decidiu trazer através de citação, até mesmo para não dar erro de interpretação. Porque, às vezes, quando a gente utiliza as nossas palavras para dizer o que alguém disse, pode acontecer um erro de comunicação, eu interpretar diferente do que a pessoa disse. Então, é mais uma forma de mostrar veracidade ao nosso texto, tá bom? Todas as vezes que a gente utiliza a citação, é exatamente para mostrar e dar mais credibilidade ao que a gente fala, porque procuramos utilizar as palavras do próprio autor. Então, não tem como dizer assim, ele entendeu errado, não foi isso que eu disse, uma vez que ele decidiu escrever igualmente. Então, percebam aí que no nosso primeiro texto, que é lá da nossa redação, que o aluno tirou nota 1000, ele decidiu trabalhar dentro de um texto argumentativo, a paráfrase, né? Ele parafraseou o poeta Oswald de Andrade e o ministro. Então, ali, como eu falei para vocês, ele mostrou que ele tem leitura de mundo. Ele não está ali escrevendo sem saber. Ele conseguiu conectar, fazer intertextualidade com dois textos. Olha só que legal, né? Como a gente já viu, a intertextualidade é o quê? O diálogo em pelo menos dois textos. Então, ali nós tínhamos o texto que ele estava escrevendo e trouxe mais dois textos para se comunicar com esse texto atual, tá? Então, vejam que quando a gente fala desse diálogo, a gente não vai estar aqui se referindo somente, né, à intertextualidade através de um texto argumentativo, como foi esses dois últimos textos, mas também através de poemas, como a gente viu no comecinho da nossa aula, né? A gente trouxe ali o que é a Canção do Exílio, que já foi relida de várias formas. Então, a gente viu a Canção do Exílio através de uma paráfrase e depois de uma paródia. E agora aqui nós estamos verificando a intertextualidade dentro de um texto argumentativo, que inclusive é esse tipo de texto que vocês têm que trabalhar bastante, porque é o que é pedido no vestibular, tá bom? Então não esqueça, qual é o objetivo da gente trabalhar a intertextualidade? Para mostrar a leitura de mundo, de conhecimento, de trazer aqui uma base para o nosso texto, dar
credibilidade. Imagina o texto aqui sem esses autores. Ele não falou lá do ministro, por exemplo, não citar o nosso poeta, Sodrés, ele tira todas essas informações. Será que vai ter o mesmo peso ao ler? Não, né? Que já vai ficar assim, mas quem foi que disse? Onde é que eu posso comprovar isso? Já fica um pouquinho ali, né? Com o pé atrás. A partir do momento que eu faço esse diálogo trazendo uma paráfrase, né? Ou uma citação, vai dar mais base e credibilidade ao meu texto. A gente acabou de comprovar. Não esqueça que a intertextualidade não está ligada somente a texto escrito, tá? A intertextualidade pode estar também em imagens, porque imagem também é texto, tá? Se tem imagem, leia, porque dá para interpretar imagem. Certinho? Muito bem, gente. Eu espero que vocês tenham gostado da nossa aula e até a próxima. Tchau, tchau!